Sétimo ano do ensino fundamental 2. A gente vai estudar nessa aula aqui a questão dos antecessores e dos sucessores, né, nos números inteiros. Então, antes da gente começar aqui a falar, vamos ver se a gente faz o desenho de uma reta. Deixa eu ver se a gente consegue fazer uma reta. Tá. Peraí, vamos voltar. Uma reta subida. Deixa eu melhorar a situação aqui. Não ficou perfeita, mas, né? A gente sabe que uma reta ela é infinita para a direita e ela também é infinita para a esquerda, né? E quando a gente vai colocar os números inteiros sobre a reta, na verdade o que a gente está querendo fazer é o seguinte: a gente sabe que existe o conjunto dos números inteiros. Deixa eu apagar aqui esse título aqui, ó. Bem rapidinho. Vamos apagar aqui. Pronto. Eu vou colocar aqui o conjunto dos números inteiros. A gente sabe sobre os números inteiros que eles não têm fim, mas que eles também não têm um início. Essa é a grande diferença dos números naturais. Os números naturais eles começam aqui no zero e vão infinitamente para a direita. Agora os números inteiros não. A gente não sabe onde eles começam. Na verdade, eles não têm um começo, porque eles são infinitos para a esquerda. E eles vão cada vez mais se aproximando do zero, até o ponto que eles chegam no zero e depois eles começam a aumentar para a direita. Então, primeiramente, vou colocar os números da direita aqui. Qual é o número que vem depois do zero? Que seria, então, já falando sobre sucessor e antecessor, qual é o sucessor do zero? É o número 1. E aqui eu estou colocando dentro das chaves, porque quando a gente representa um conjunto numérico, a gente utiliza chaves. Deixa eu até melhorar minha chave aqui, ó. A chave tem que ser feita assim, né? É um símbolo matemático para a gente representar os números dentro dela. E quem que é o sucessor do número 1? O número 2. Quem vem depois do número 2? O número 3. Quem vem depois do número 3? O número 4. E aqui geralmente a gente coloca as vírgulas aqui, ó, para fazer a separação dos números. E no finalzinho a gente coloca 3 pontos, que a gente sabe que esses números vão continuar aumentando infinitamente. A mesma coisa vai acontecer aqui. Só que aqui é interessante pelo seguinte: qual número a gente vai começar? A gente não tem um começo. Porque se eu disser que eu vou começar pelo menos 10, antes do menos 10 existe o menos 11. E preste atenção nisso, então, que o antecessor do menos 10 é o menos 11. Né? Aqui, quando a gente fala em antecessor, quando a gente está aqui nos números naturais somente, que a gente fala quem é o antecessor? O antecessor é um número menor. O antecessor do 4 é o 3. Aqui, quando a gente fala em antecessor do menos 10, a gente tem que prestar atenção que é o menos 11. Que o menos 11 está antes do menos 10. Então, entre aspas, né, aqui vamos cuidado com isso, os números maiores é que vão vir antes. Mas na verdade o menos 11 não é maior que o menos 10 não. O menos 11 ele é menor que o menos 10. Se a gente for pensar na profundidade, por exemplo, o menos 11 é mais fundo em uma altitude, por exemplo, né? Ele é menor do que o menos 10. Na questão da temperatura, menos 10 graus é maior do que menos 11 graus.
Então aqui, quem vem antes do zero? Quem vem antes do zero é o antecessor do zero, é o menos 1. Quem é o antecessor do menos 1? É o menos 2. Então aqui, ó, nos inteiros, ao invés de a gente começar pelo primeiro número, a gente não vai conseguir um primeiro número. Então, na verdade, a gente começa a enumerar a parte negativa de próximo do zero. E a gente sempre vai colocando os antecessores. Quem é o antecessor do menos 2? É o menos 3. Quem é o antecessor do menos 3? O menos 4. Quem vem antes do menos 4? O menos 5. E aí vai infinitamente. Então, cuidado, que o antecessor do menos 5 é o menos 6. E o sucessor do menos 5 é o menos 4. E aqui, o sucessor do 4 é o 5. O sucessor do 5 é o 6. O sucessor do 6 é o 7. Então, do lado direito, as coisas funcionam um pouquinho diferente do que do lado esquerdo, zero. E tudo isso tem que ser traduzido para a reta. Como que a gente passa esse conjunto numérico aqui para a reta? A gente marca onde vai ser o nosso zero. Então veja bem, ó, nosso zero será aqui. Só que a gente não escreve os números em cima, a gente escreve os números embaixo. E a distância entre o 0 e o 1 tem que ser a mesma distância entre o 1 e o 2. Então os pontinhos aqui serão todos na mesma distância. A gente tem que utilizar uma régua e marcar esses pontos todos em uma distância só, assim como estes. Procurar marcá-los todos em uma distância só. E aí a gente vai colocar todos os números. Depois do 0 vem o 1, depois vem o 2, depois o 3, depois o 4 e o 5, 6, 7. Vamos colocar 3 pontinhos aqui que é infinito. Antes do 0, menos 1. Antes do menos 1, menos 2. Antes do menos 2, menos 3. Menos 4 e menos 5. Então, só para frisar um pouco mais, subir a reta aqui, vamos fazer aqui, ó, antecessores. Antecessores. Então, por exemplo, quem é o antecessor do menos 59? Quem vem antes do menos 59? Deixa eu mudar um pouco aqui. Deixa eu colocar antecessores e sucessores. Já de uma vez. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui menos 59 e eu estou querendo que você faça o antecessor e o sucessor. Quem vem antes do menos 59? Menos 60. E quem vem depois do menos 59? Menos 58. Errei aqui na hora de escrever. Vamos fazer outra aqui, ó. Do menos 121. Quem vem antes? Quem vem depois? Do menos 121, menos 122 vem antes. E menos 120 vem depois. Se eu quiser depois do menos 120, ó, antes do menos 120, menos 121. Depois do menos 120, menos 119. Certo? Então aqui, ó, menos 122, menos 121, menos 120, menos 119, menos 118. Então os números que virão depois, aparentemente são os menores, né? Na verdade não são números menores, são números maiores mesmo.
Só que por causa do sinal, as coisas funcionam aí ao contrário, certo? Uma outra coisa muito importante que a gente vai utilizar daqui a pouco na questão dos números inteiros é a questão que eles possuem o número simétrico. O que é o número simétrico? Por exemplo, o simétrico do menos 5 é o 5. O simétrico ou oposto ao 3 é o menos 3. Então basta você pegar o número com o sinal trocado. Se eu perguntar para você quem é o simétrico do 1, é o menos 1. E se eu te perguntar quem é o simétrico do menos 2, você vai me dizer é o mais 2, certo? Então na questão dos simétricos é bem mais simples aí. Agora no antecessor e no sucessor, fiquem bem atentos aí nessa questão aqui da parte negativa. Beleza? Até uma próxima, obrigado.